Então, bom dia, dando início à aula de Química, aulas de número 12 e 13. Nosso assunto é a ebulioscopia e a crioscopia. Então, vamos ver o que são esses processos. A ebulioscopia é uma alteração do ponto de ebulição de uma substância pela adição de um soluto não volátil. É o contrário daquilo que a gente viu na semana passada, né? A tonoscopia. A ebulioscopia estuda os efeitos na temperatura de ebulição de um líquido puro, ao se adicionar um soluto não volátil, como um sal, um açúcar, no solvente, que é a água, né? Uma vez que a adição de soluto não volátil atrapalha a evaporação do líquido, é preciso aumentar ainda mais a temperatura do líquido para fazê-lo evaporar. Então, dessa forma, a adição de soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição da substância pura. Então, aqui a gente tem um gráfico, tá? Onde a gente tem o líquido puro, ou seja, a água, né? O solvente, sem adição de nenhum soluto, a uma temperatura, ao ponto de ebulição, a temperatura menor do que quando ele está com algum soluto, ou seja, uma solução daí, né? Portanto, enquanto a água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius, uma mistura de água com sal entra em ebulição a temperatura mais alta que 100 graus Celsius. Essa variação de temperatura de ebulição depende da quantidade de matéria misturada com a água. Então, se acrescentar mais sal, por exemplo, a temperatura de ebulição vai ser maior, né? Vai ser mais alta. E a crioscopia estuda os efeitos na temperatura de fusão de um líquido puro. Quer dizer, agora a gente vai tentar baixar o ponto de fusão, né? Ao se adicionar um soluto não volátil como sal ou açúcar no solvente. A adição de soluto não volátil diminui a temperatura de fusão ou de congelamento. Portanto, se a água pura congela a 0 graus, quando está misturada com sais ou açúcares, passa a congelar a temperaturas mais baixas. É o caso de quando a gente faz um picolé, né? O pessoal faz aqueles geladinhos lá e temperatura de fusão daí é bem de congelamento é mais baixo. Na imagem abaixo, vemos água no estado líquido na Antártida, região do planeta cujas temperaturas podem chegar a menos 30 graus Celsius, lá no Polo Sul, né? Por meio do estudo da crioscopia, foi possível entender por que a água é líquida nessa região. A justificativa é a presença de sais na água, o que abaixa o seu ponto de congelamento. A fórmula para a realização dos cálculos na crioscopia é: aqui seria a variação da temperatura de congelamento. É só multiplicar a constante crioscópica ou criométrica, que vai depender de cada soluto, e a sua molaridade. Então, a partir dessa forma, a gente chega em outras, né? A temperatura de abaixamento, ou melhor, o abaixamento da temperatura de congelamento. Então, como a temperatura de congelamento é uma variação, pode ser expresso com a subtração entre o ponto de congelamento do solvente puro, que é essa temperatura 2 aqui, menos o ponto de congelamento do solvente na solução. E a constante crioscópica. Isso vai depender de cada soluto. A constante crioscópica é específica para cada tipo de solvente, ou seja, cada solvente apresenta a sua constante. Ela pode ser calculada por meio da seguinte forma. Então, a constante crioscópica é igual à constante geral dos gases, que é 0,082 em atm, ou se tiver em milímetros de mercúrio, 62,3.
que multiplica a temperatura de solidificação do solvente dividido por 1000 vezes o calor latente de fusão. O calor latente de fusão é a quantidade de calor necessária para transformar, vamos supor, 1 grama de água no estado líquido. Ou seja, para a água, né, para passar do sólido para o líquido, ela precisa de 80 calorias por grama. Então, isso é o calor latente de fusão. Só relembrando a molalidade, né? Que é uma modalidade de concentração de soluções e apresenta a seguinte forma. Molalidade igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto multiplicado pela massa do solvente. E a partir dessas fórmulas, a gente pode reescrever a fórmula para os cálculos da crioscopia da seguinte forma. Então, a temperatura de congelamento do solvente puro menos a temperatura de congelamento da solução, igual a constante crioscópica multiplicado pela massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pela massa do solvente. Aqui só um exemplo para vocês verem, ó, a gente tem água pura aqui na figura da esquerda, temperatura de fusão 0 graus. Se eu acrescentar glicose 0,5 molar, a temperatura vai ser de 0, menos, né? Temperatura negativa, ó, baixou a temperatura de fusão, menos 0,93. A sacarose é o mesmo valor, porque a glicose é formada ou melhor, a sacarose é formada por glicose e frutose, né? Então, ali não muda. Se eu aumentar a concentração da glicose para 1 molar, a temperatura de congelamento vai ser menor, então, menos 1,86 graus Celsius. Assim também para a sacarose. Aqui a gente tem novamente um gráfico, né, onde mostra o solvente puro e a solução com algum soluto não volátil. Então, pode perceber que a temperatura diminui, né? A temperatura de fusão é mais baixa do que do solvente puro. Vou fazer uns exercícios com vocês. O 29 da página 206. Em padarias e bares, o café é mantido quente em máquinas nas quais é usado banho-maria. Isso é feito porque durante esse procedimento observa-se que aí só o café ferve, o café e a água do banho-maria fervem, só o banho-maria ferve, o banho-maria ferve a uma temperatura maior que a da água pura, o banho-maria ferve a uma temperatura menor que a da água pura. Então, eles colocam isso para que o café não ferva, tá? Só o banho-maria ferve. E assim, se o café fica ali fervendo, ele vai perder o sabor, né? E vai ficar um café ruim. Então, eles usam esse processo para manter o café quente e não perder o sabor. Então, só o banho-maria ferve, tá? Exercício 30. Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, observa-se que o ponto de ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação de temperatura de ebulição deve-se à diminuição da energia cinética das moléculas, não, ao aumento da energia cinética das partículas de cloreto de sódio, também não, ao aumento da concentração do soluto nas soluções. Essa é a resposta correta. Ao aumento da concentração do soluto na solução. Quanto mais eu aumentar a concentração do soluto, maior vai ser o ponto de ebulição da solução.
O exercício 31, da página 206 ainda. Na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicose, C6H12O6, é o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa, 0,05 mol por litro de glicerol, C3H8O3. Não. A metade da pressão? Também não. É igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose. Sim. Aqui a gente tem a frutose. A frutose e a glicose, elas têm a mesma fórmula, tá? Só são de origens diferentes. Então, vai ser igual, sim, a pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose. Mas a gente pode considerar que a letra E também está correta. Só troca o sal de cozinha. Então, ela vai ser igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de sal de cozinha. Mas já que o exercício está falando da glicose, então a gente considera a letra C. O exercício 34. 2 recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição. O recipiente 1 tem água pura e o recipiente 2 tem água do mar. O gráfico que melhor representa a variação das temperaturas dos líquidos em função do tempo é. Bom, o que a gente percebeu é que quando a gente tem uma solução com um soluto não volátil, a temperatura não sobe tanto, né? Então, se a gente analisar cada gráfico, aqui, ó, as temperaturas vão ficando iguais, né? Estão iguais, ó. Esse aqui é o eixo da temperatura e aqui do tempo. Então, se a gente analisar cada um deles, ó, a gente pode eliminar a letra a gente pode eliminar a letra D, que é igual à letra C, a letra E é inimaginável, né? Então, a água pura do recipiente 1, ela está justamente ao contrário, né? Aqui eles estão em paralelos, quer dizer que estão aumentando em mesma intensidade, portanto, a letra C, que é o gráfico que mais condiz com com o aumento da temperatura dessas soluções. Quer dizer, dessa solução e do solvente puro, né, da água. Então, ela aumenta mais. E o último exercício 40, da página 208. Uma solução apresenta 54 gramas de glicose em 500 gramas de água, sendo a constante AC da água igual a 1,86 graus Celsius por quilograma por mol por litro, indique qual é o abaixamento da temperatura de congelamento da solução. Então, aqui está a resolução. Para determinar a molaridade, devemos considerar que 54 gramas de glicose existem em... Se a gente fazer os cálculos da molaridade da glicose, a gente vai achar 180 gramas por mol. Tá? Então, se a gente tem 180 gramas em 1 mol, quantas gramas a gente vai ter em 54? Quantos mols a gente vai ter em 54 gramas? Aplicando, então, a seguinte regra de 3. 0,5 gramas, que é meio quilo, né? De água dissolve 0,3 mol de glicose. Portanto, 1 quilo de água dissolve X. Então, só dividindo, né, 0,3 por 0,5, a gente vai obter 0,6 mol de glicose. Agora, aplicando na fórmula, né, a molaridade é 0,6 mol por quilo. Então, dessa relação, a gente pode
descobrir, né, a variação da temperatura de congelamento. Então, o Kc, 1,86, que foi o exercício, foi o valor que ele forneceu, né? Multiplicado pela molaridade, que é 0,6, portanto, a variação da temperatura de congelamento vai ser de 1,116 graus Celsius. E assim a gente encerra a aula de hoje. Encerrando a gravação, muito obrigada.